Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais um encontro do nosso curso de tópicos especiais em programação. Esse é o penúltimo dentre os encontros que teremos, que trata de aspectos teóricos da geometria computacional. A gente começa a discussão hoje sobre as técnicas de sweepline, os algoritmos de sweepline. Então vou dar a definição do que significa isso, um algoritmo de sweepline. Vou dar dois exemplos concretos hoje de aplicação desse algoritmo. E no último encontro teórico, que é o da semana que vem, a gente vai discutir também outros dois algoritmos envolvidos aí, um pouco mais sofisticados de sweepline, mas a ideia é passar o coração da técnica. O que essa técnica de sweepline significa e qual é a ideia central que ela guarda em si, para que a gente possa tentar reproduzi-la em outros contextos que não os que eu vou prever aqui para vocês, dentro desses exemplos, porque ela é uma técnica mais universal, né? A gente até conhece ela na literatura em aplicações muito específicas, mas de fato a gente pode entender ela como uma técnica universal que abrange uma série de algoritmos, inclusive os últimos dois que vimos, o algoritmo de Graham e também a cadeia monótona do Andrew para descobrir o envoltório convexo, pode ser enxergado como uma aplicação de sweepline. Por que temos só mais esses dois encontros? Vamos revisar rapidamente o nosso calendário acadêmico, porque o semestre já está aí se encaminhando para o seu final, né? Temos o encontro de hoje e o encontro da semana que vem. Na outra semana vai ser o feriado, porque a gente vai ter a Semana Santa, né? Vai ter a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e a Páscoa, então nessa semana a gente não tem aula. Na semana seguinte temos a nossa prova. E por fim, no último encontro, o Conta Dimensão Mais Mais. Então a gente está com um calendário aí de atividades com essa previsibilidade aí de mais dois encontros com teoria e duas avaliações. Lembrando que a prova é a avaliação do curso, os rankings são uma forma de acompanhamento ao longo do semestre, são atividades extras que podem te dar uma pré-menção, mas de fato a nota vem da prova. Claro, quem já tem uma pré-menção pode fazer a prova para melhorá-la, se quiser, também não precisa se não estiver satisfeito com o resultado obtido. E quem não obter a sua menção na prova tem uma segunda chance no contest menção mais mais. Quem já fez o curso pelo menos uma vez pode dar o testemunho para os colegas que estão começando agora que todo mundo tem plena condição de conseguir a sua aprovação no menção mais mais, desde que atenda o critério de 25% das listas feitas. Eu sempre deixei o contexto de menção mais aberto, mas tinha gente que não fazia contexto nenhum, não participava de nada, não fazia lista de exercício, não fazia nem a prova e vinha fazer o contexto de menção mais. Aí eu acho que perde um pouco do propósito da disciplina, né? Nosso propósito aqui é treinar, aprender e através do estudo contínuo aí, de tentativas e erros e de trabalho e melhorando. Se você não faz nada desse processo, não faz muito sentido fazer uma prova lá no final e obter uma aprovação, não é muito dentro do espírito do curso. Então ficou atrelado a partir desse semestre que o Conta Dimensão Mais está aberto. A quem fizer 25% do exercício da lista, para que mostrar que pelo menos tem interesse de trabalhar aí ao longo do semestre. Então esse é o nosso calendário de atividades final aí. O Rafael fez uma pergunta aqui no chat. Vamos fazer mais um Etcoder, Rafael. Hoje temos mais um evento oficial do Etcoder previsto para as 9 horas. Eu vou até abrir aqui para ver se está tudo em ordem, à medida que eu vou conversando com vocês. Está aqui, vai ser o 246. A gente fez 245 semana passada, né? Exatamente, está previsto aí para as 9 horas, para começar em 47 minutos. Vou deixar o link aqui para vocês no chat. Eu nem tinha feito ontem, eu acabei me esquecendo. Se vocês clicarem no link, vocês fazem o registro rapidamente, é o que eu estou fazendo agora. Registro ranqueado, tá pronto. Já posso participar daqui a pouco com vocês. Foi bom, Rafael, ter me lembrado. Obrigado, Rafael. Então, mais um contest do Etcoder. E um último recado rápido, vou até agradecer o Enzo que já sinalizou lá no grupo de treinamento. Está aberta aí a fase, está aberta, né? A fase classificatória do Google Code Jam. Então a gente tem até a madrugada aí de sábado para domingo, né? De fim da madrugada de hoje para amanhã, para fazer as questões aí. Eu acho que todos vocês têm plenas condições de conseguir aí a aprovação nesse round qualificatório. Então vale a pena conhecer, é um evento muito interessante. Hoje no período da tarde, quando estiver acompanhando a maratona da SBC, que é hoje à tarde, né? Outro evento interessante para a gente acompanhar. Vai ser transmitido no canal da maratona. Então eu vou fazer hoje à tarde esses problemas para que a gente possa avançar para as próximas fases do evento e para, como eu falei para vocês, é uma oportunidade. Eu já recebi um contato do Google por conta do Google Code Gen, já contei essa história para vocês. E eu acho que todos vocês têm condições de ter o mesmo ou melhor ainda. Tá certo? Então não deixem de participar. Quem não registrou, registra, acho que ainda dá tempo. Faça aí os 30 pontos que o Enzo botou lá. Até a novidade que era 25 até o ano passado, agora são 30 pontos, mas em geral eles deixam esses 30 pontos dentro aí das questões, entre aspas, factíveis. Né? Você bota uma mais pesada, mas não é necessária para obter os 30 pontos, não. Muito bem, vocês estão enxergando minha tela, imagino, né? Se eu não tiver pau, me corrijam. Vamos dar uma olhada aqui na questão da definição do que vem ser um algoritmo de sweepline. Então hoje, com essa definição, vou dar dois exemplos um pouco mais simples, para que a gente possa acompanhar
de fato a técnica, não necessariamente o problema que ela resolve. Então, avancemos aqui. Os algoritmos de sweepline, e vocês vão achar também como sweepplane, vocês vão achar essas duas terminologias aí, né, quando vocês estiverem fazendo suas pesquisas pela internet. Eu já encaro isso, a gente fez um TCC recentemente aí no ano passado com a estudante Sara, que a gente tentou enxergar o sweepplane justamente com uma técnica mais ampla, como um paradigma de solução de problemas, não necessariamente um algoritmo em particular, porque a ideia central dela é uma ideia amplamente aplicável, como é a ideia dos algoritmos gulosos e também da busca completa, divisão e conquista e a programação dinâmica, que são os 4 paradigmas fundamentais de solução de problema. Eu, no meu entendimento, acho que o sweepline tem tudo aí para compor esse time de paradigmas de solução de problema, porque ele é uma ideia central que pode ser devidamente aplicada em muitos algoritmos. Então, qual é a ideia do sweepline? É você ter uma reta, por isso que é a ideia do sweepline, o line é a reta. Essa reta vai ter uma orientação, vai girar, vai se locomover seguindo uma orientação. A mais comum é você ter uma reta vertical que se locomove da esquerda para a direita, mas você pode ter naturalmente uma reta horizontal se locomovendo de cima para baixo, de baixo para cima, ou como no caso do algoritmo de Graham, ou do Andrew também, que a gente tem uma reta que ela vai se movimentando no sentido horário ou anti-horário. O importante é que você tenha uma reta e ela vai navegar o espaço em algum sentido pré-determinado, que pode ser, como eu falei, nas direções cardeais, pode ser através do movimento rotacional. O importante é que você vai estabelecer uma maneira que essa reta vai navegar o espaço. Essa reta vai fazer esse processo de navegar entre espaços e vai parar em pontos chaves. São pontos que vão interceptar essa reta. Ou, se não interceptar, pelo menos vão estar próximos o suficientes através de uma distância epsilon aí que você vai estabelecer. A ideia é que a cada vez que você encontre um ponto desse, esse seja um ponto de processamento, né? Então essa reta vai navegando e o sentido de navegação dela vai determinar em que ordem você vai processar esses pontos. Outra maneira que você pode enxergar também essa técnica do sweepline, porque essa visualização geométrica na prática a gente não codifica, não é bem assim. Uma interpretação que é mais próxima da codificação dos algoritmos sweepline é a seguinte: é que é até parecido com o que a gente fez com os algoritmos lá de envoltório convexo. Você vai imaginar que esse conjunto de pontos que está no espaço, eles podem gerar eventos, um ou mais eventos cada ponto. E esses eventos vão ser processados em alguma ordem. A mais natural é ordenar por coordenada x em seguida por coordenada y, que é a ordenação lexicográfica, é a prevalente, né? Você vai achar ela com a maior frequência. Embora não seja a única, você de fato vai estabelecer um critério de ordenação para esses eventos e depois vai processar esses eventos um a um. Como a gente viu, os algoritmos da semana passada são algoritmos que caem nessa técnica do sweepline. Você imagina que tem uma reta girando aí no sentido anti-horário, toda vez que ela intercepta um ponto, a gente vai e processa esse ponto, calculando no caso do Graham, por exemplo, o ângulo entre ele e o ponto pivô. Então, para cada ponto que eu encontro, eu processo ele uma única vez. Esses algoritmos, então, tendem a ter a complexidade assintótica n log n, porque você tem o custo da ordenação dos pontos, mas uma vez ordenados, cada ponto é processado um número constante de vezes. A maior parte das vezes uma única vez, às vezes duas, como é o caso desses algoritmos aqui, que a gente inseria e tirava da pilha, então era duas vezes, né? Ou entrava na pilha, e se entrar ele podia sair eventualmente uma vez também, então no máximo duas vezes por ponto, o que dá essas complexidades bastante interessantes. Então no caso geral a gente vai ter isso, um algoritmo que a princípio só parece ter uma solução quadrática, que você teria que olhar todos os pontos em pares, e se você estabelecer uma ordem correta de processamento e de geração dos eventos, você vai olhar cada ponto uma única vez. Então essa é a grande graça dos algoritmos sweepline. Um sinal assim que você pode notar durante um contest ou na resolução de um problema, que você pode tentar uma técnica de sweepline em problemas de geometria, são problemas onde você tem um conjunto de pontos e você, por melhor que tente, você não consegue imaginar uma maneira que não seja quadrática de processá-los. Então, muito provavelmente, deve haver uma abordagem via sweepline para você resolver aquilo ali abaixo de quadrático. Então, vamos pegar um primeiro problema aqui para a gente entender a aplicação dessa técnica. Imagine que eu tenha um conjunto de intervalos. Esses intervalos eu botei eles fechados no ponto de início e abertos no ponto final. Essa notação aqui é de intervalo mesmo em matemática, ou seja, que eu estou incluindo o ponto de início, mas não estou incluindo o ponto de chegada, tá? Eu vou explicar por que eu faço assim. Dá para adaptar esse algoritmo para deixar os dois inclusos ou excluir ambos, aí vai depender da aplicação, mas assim, essa aqui é a versão mais comum. Então imagina que eu tenho um conjunto de intervalos, n intervalos desse conjunto I maiúsculo I, o IES intervalo tem síntese I, e eu quero saber qual é o maior subconjunto desses intervalos, eu quero pegar um subconjunto S desses intervalos, tais que eles têm interseção 2 a 2 não nula. Ou seja, eu quero o maior conjunto de intervalos que se superpõem em cada um
entre si pelo menos um ponto de interseção. Um contexto prático onde é que você pode imaginar um problema dessa natureza, imagina que você está... Teve agora recentemente a Campus Party, por exemplo, você tem um evento grande, esse evento maior tem uma série de sub-eventos que vão acontecer ao longo aí dos dias de programação, 2, 3, 4, 5 dias de programação, e cada intervalo I desse daqui, a B significaria o início e o fim de um evento desse. Então imagina que você vai participar aí desse evento, do congresso, do SB Games, você fala, olha, eu quero ir lá, eu quero aproveitar bem o evento, eu estou interessado em assistir essa palestra, participar desse mini curso aqui, mas você naturalmente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando você construir uma agenda, o seu problema é escolher esses intervalos que não têm interseção. Para você participante, para o organizador do evento, o problema que também tem de outra natureza é, bem, eu vou ter vários eventos que vão acontecer simultaneamente e cada evento demanda uma localização física, uma sala, um laboratório, um auditório. Então eu tenho uma capacidade máxima de fazer eventos que ocorram simultaneamente. Então, quando ele faz a primeira agenda de atividades ali, ele precisa certificar que durante um determinado instante de tempo, o número de eventos que acontecem simultaneamente não excedam aí as limitações físicas do ambiente que o evento está ocorrendo. Então, esse é o problema aqui para a organização. Qual é, dentro dessa agenda aí que seria esse conjunto de intervalos, qual é o instante que acontece o maior número de atividades simultaneamente, tá certo? Então, essa daí é a questão do problema da agenda, né? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Uma maneira de você fazer isso daí, por força bruta, seria olhar um a um todos os subconjuntos S possíveis de I e para cada um desses subconjuntos calcular as interseções entre os intervalos. E tem gente ainda que faria essa interseção da seguinte maneira: olhar para um intervalo se ele intercepta os demais todos. Então seria quadrático para cada subconjunto. Então seria n quadrado vezes 2 elevado a n, ou seja, uma complexidade altíssima para resolver. A gente vai fazer naturalmente muito melhor que isso por meio da estratégia do sweep line. E qual a ideia aqui? Para cada um desses intervalos, você vai imaginar um par de eventos. O evento A, AI1 e o BI0. O que significa esses intervalos? O AI1 aqui significa que no instante A começa um evento. E eu vou marcar o início de evento com 1. Eu já vou explicar por quê. E o BI marca o final de um evento. Eu escolhi os números 1 e 0 arbitrariamente. Podia ser qualquer outro número inteiro aqui para compor esse evento. O único critério que eu estabeleci, e é por conta dessa parte aqui que eu estava falando antes, que o B não está incluso, que é o seguinte. Se eu for acontecer de processar dois eventos que o ponto de início de um espetáculo, aí, de um evento, de uma atração, coincide com o fim da outra, eu quero dar a possibilidade da pessoa falar, olha, imagina que se acontecer uma sessão, uma amostra de cinema onde vai passar filmes de 2 horas de duração, a pessoa começa a assistir um filme às 14, termina às 16, e ele, naturalmente, se for rapidamente, ele consegue pegar o início do filme das 16 e seguir. Então eu quero processar os eventos de fim de evento antes dos eventos de início de outros eventos. Por isso que esse segundo número é menor do que esse. E se eu usar a ordenação lexicográfica, esse evento aqui será ordenado antes do que esse. Então 0 e 1 aí são só facilidades que eu anotei, mas eu poderia usar qualquer par de números desde que esse fosse menor do que esse, segundo o critério de comparação. Não precisava nem ser número, né? Podia ser um string, um outro tipo de dado, mas que na ordenação esse aqui antecedesse esse. Então, feito isso, ordeno para cada intervalo dois eventos, ordeno lexicograficamente e vou processar um a um todos esses eventos e com a vantagem de que, uma vez processado o evento, eu não preciso mais olhar ele de novo. Então, nessa ordem, eu só preciso olhar cada evento uma única vez. E como é que vai ser esse processamento? Toda vez que eu achar um evento que inicia um evento, eu vou incrementar um contador de falar número de eventos simultâneos mais. Ou seja, tem mais um evento acontecendo no momento. Quando acontecer o fim de um evento, eu decremento esse mesmo contador, tá certo? Fazendo isso, para saber o instante que tem o maior número possível de eventos, basta manter o maior dentre os valores que esse contador assumiu aí ao longo do processamento. Do jeito que eu fiz aí com essa representação de eventos, usando o 0 e 1 que eu acabei de explicar, eu posso assumir que o evento A, B aberto aqui e o B fechado, C aberto, não se interceptam, justamente porque o B não faz parte desse intervalo, embora faça parte dele. Então, eu tenho N intervalos. Cada intervalo gera um par de eventos. Eu ordeno esse vetor de eventos, vai ser proporcional a N log N, usando aí um quicksort, um merge sort. E depois eu vou olhar para um vai ser linear no número de eventos. Então, a complexidade desse algoritmo, em vez de ser N ao quadrado 2 elevado a N, a gente faz esse N log N, que é altamente eficiente, né? Então, a gente pode ter um número grande de intervalos e resolver ainda eficientemente esse problema. Se você quiser, inclusive, dizer quais são esses intervalos
que estão acontecendo aí as atrações simultaneamente, você pode modificar facilmente essa implementação para que além do contador você guarde aí um conjunto, uma estrutura de dados aí que armazene os índices desses eventos que estão acontecendo. Então, quando você incrementar o contador, você também insere esse índice nessa estrutura, e quando você retirar esse índice, você também decrementa o contador geral. Você pode fazer isso, por exemplo, com um set no C++, então basta inserindo e tirando os índices aí disso, um set, um set não ordenado, um mapa, o que você achar aí mais interessante para usar. Nesse caso, o que você faz? Na inserção, você ordena os elementos agora, os eventos como i e menos i. Essa estratégia aqui é interessante por quê? Porque o evento agora vai continuar mantendo aquela ordenação quando há uma coincidência entre fim e início de um evento. O i aqui passa a ser o identificador do intervalo. Tem que tomar cuidado só em começar em 1, porque o 0 e menos 0 daria um problema, né? Mas tem o i menos 1 aqui. Então, na hora que você processa o evento, você sabe o instante que está acontecendo e exatamente qual é o intervalo. Aí você pode usar esse índice para inserir e para remover do set. Então, vamos ver uma visualização dessa situação aqui, vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Imagine que eu tenho todos esses intervalos aí que marcam os períodos de início e fim dos eventos. Então, eu vou representar eles aqui graficamente. Graficamente, eu aqui, vocês podem ver que há superposição de alguns momentos. Tem momentos que tem um único evento, como esse finalzinho aqui. Tem momentos que há vários eventos simultaneamente. Minha sweepline, e naturalmente a sweepline ela é imaginária, tá, pessoal? A gente não vai fazer uma classe reta e vai manipular essa classe. A ordenação subjacente vai implicar essa reta aqui. Então, quando eu ordeno aqui, esse evento aqui que começa no 1 e termina no 6, e esse 1 termina no 4, são esses daqui, ó, tá vendo? Esse é 1 termina no 6, esse é 1 termina no 4. Esses dois eventos vão gerar eventos de abertura aqui no instante 1, aqui no instante 4 eu tenho um de fechamento, e aqui no instante 6 eu tenho um de fechamento. Uma vez ordenado, esses vão ser os dois primeiros. Eu vou ter essa linha imaginária aí, essa sweep line aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu estou dizendo que eu tenho o acréscimo de dois eventos. Esse número positivo em azul aqui significa, olha, nesse momento aqui eu vou processar esse evento e logo em seguida esse. Então, eu vou ter dois eventos de abertura e minha resposta momentânea é, no máximo, até o momento, são dois eventos simultâneos. E a sweep line ela vai se movimentar naturalmente para o próximo evento. O próximo evento é o que começa aqui no instante 2. Ela se moveria para cá. Então, eu tenho mais um evento de abertura de evento. Então, desse ponto em diante, vocês podem ver que eu tenho 3 eventos acontecendo simultaneamente, que é momentaneamente a minha resposta. Vindo para cá, eu vou ter agora mais 2 eventos começando. Então, nesse momento, tem um total de 5 eventos concorrentes aqui acontecendo ao mesmo tempo. Então, minha resposta momentânea é 5. Quando eu vim para cá, a situação é mais interessante. Por quê? Esse evento aqui se encerra e esse evento se encerra. Por isso, esse menos 2. Então, nesse momento aqui, esses dois eventos se encerram, deixando ainda em aberto 3 eventos, tá certo? Que seriam os eventos que ainda permanecem abertos. Eles foram encerrados, mas esse e esse daqui continuam correndo. Só que nesse mesmo instante, além do encerramento desses dois, eu tenho o início desses outros dois eventos aqui. Então, eu tenho mais 2 e volto para 5. Quando eu venho para cá, vão ser encerrados mais 2 eventos, esse que está aqui no topo e esse daqui, e eu vou começar um novo evento, fazendo com que nesse momento o total seja 4, que corresponde a esses 4 aqui. Vindo para cá eu encerro um evento, agora permanecem 3 eventos acontecendo ainda. Encerro mais um evento, se reduzem para 2, só que aqui embaixo começa mais um. Então volta a ser 3, aqui reduz, volta a ser 2, aqui acaba esse evento, passa a ser 1, e aqui finalmente acaba o último evento, o contador se zera. Se eu mantivesse o registro do maior que aconteceu até o momento, aconteceu 5 aí em 2 oportunidades. Então 5 seria o maior número de eventos simultâneos. Então veja que é um problema interessante. Problemas como esse, num contest, numa maratona, num evento de programação competitiva, viria com um número de intervalos aí na casa de 10 a quinta para mais. Você tem um problema que é espacial aí, no sentido de a gente tem que distribuir esses intervalos. Eu botei eles aqui deslocados no eixo Y, porque se eu botasse tudo na mesma reta X, a gente teria muita dificuldade de visualizar início e fim de cada um. Mas aí numa reta a gente teria superposição de vários intervalos e pode ser que alguém ficaria com dificuldade de compreender onde acontecem as interseções sem manter um tipo de algoritmo quadrático, olhasse para cada evento e todos os demais. E aqui, vejam vocês que uma vez ordenados, eu só precisei olhar cada ponto limítrofe do intervalo, ponto de início e ponto de fim, uma única vez. Então, realmente, uma abordagem bastante eficiente para esse tipo de problema. Essa implementação, perdão, falei interseção aqui, essa implementação que eu trouxe para vocês, ela é um pouco mais sofisticada do que eu mostrei ali, no sentido que ela guarda, inclusive, quais eram os intervalos que estavam ativos no momento que você atingiu o pico máximo.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu defini uma estrutura isso é uma vantagem do C++, né? Para um evento eu preciso de um par de inteiros, mas para melhorar a leitura do código eu chamo de evento. O evento um par de inteiros, e vejo que eu estou chamando de intervalo também um par de inteiros. Não tem problema nenhum. A estrutura é a mesma, mas para mim poder dizer em cada momento se eu estou lidando aquilo como intervalo ou como evento. Veja que minha entrada é um vetor de intervalos, tá certo? E cada evento é um par de inteiros. Então eu vou ter um vetor de eventos. Eu passo aqui nos meus intervalos. Aqui eu fiz esse código antes da decomposição estruturada, esqueci de atualizar, mas está aqui. Eu pego o ponto de início e o ponto de fim de cada intervalo e insiro aqui. Aqui também é código mais antigo, né? Podia ter botado em placeback. Você bota um intervalo que começa no instante A e o número do intervalo que eu estou usando de 1 até n vezes de 0 a n menos 1, por isso que eu botei o mais 1. E ele se encerra no instante B, sinal oposto aqui, sinal negativo. O legal é que dessa representação que a gente faz aqui usando pares do C++, que tem como ordenação natural a ordenação lexicográfica, a função de ordenação não precisa de uma lambda aqui para ensinar o C++ a ordenar esses pontos. Ele ordena eles naturalmente em ordem lexicográfica, todos os meus eventos. E eu vou manter dois sets. Um set dos eventos que estão ativos no momento e o melhor set, né? o set que maximiza aí o número de ocorrências simultâneas. Então eu passo 1 a 1 em todos os eventos e olha aqui. Se a contagem de eventos ativos agora é maior ou igual que a quantidade máxima, eu posso tirar esse igual aqui se eu quiser, que é só uma variante. Eu atualizo esse conjunto máximo aí, pegando o total de ativos, e olho agora o segundo elemento do meu evento. Lembrando que no meu evento, o primeiro elemento é o instante que ele ocorre, e depois da ordenação, esse instante para mim já não é mais importante. Para mim, importante é qual o evento que está acontecendo, se ele está abrindo ou está fechando. Então, se o evento tem o segundo parâmetro positivo, é um evento de abertura, então eu insiro esse identificador, no set de eventos ativos. Se ele for negativo, significa que ele é um evento de retirada, aí eu posso usar o método de apagar dentro de um set. No set, inserir apagar com esses métodos aqui é proporcional ao logaritmo do set. Isso é indiferente, você pode até pensar, eu podia usar um set não ordenado para ficar linear? Poderia, mas eu vou ter que pagar n log n de todo jeito por causa da ordenação da linha 20. Então não vai. Em termos de complexidade assintótica, você não tem ganho, né? Porque a complexidade acaba definida aqui pela ordenação. Mas se você preferir, mudar aqui é muito fácil, né? Você botar não ordenado aqui, você insere o elemento ou apaga. Veja que procedendo dessa maneira, e na verdade esse código aqui não está muito bom não. Já que eu vou mexer nele, é melhor colocar esse if aqui abaixo, né? Porque essa condicional aqui da 29 a 32 modifica o set ativo, né? E se for o último intervalo que faz isso, aí eu não tenho essa atualização. Então é melhor, é correto, na verdade nem é melhor, né? Correto é passar esse if aqui para depois desse daqui. Para que cada modificação no conjunto ativo eu faça a devida atualização aí do set maximal. E na hora de retornar, retorno como um vetor, não como um set. Passando aqui um construtor que pega os iteradores para início e fim do set e faz a cópia de todos os elementos nesse vector. Então vou melhorar esse código para vocês aí e atualizar no repositório muito em breve. Eu olhei ontem, mas confesso que nem tinha me atentado. Quando eu vou explicar para vocês é que essas coisas eu acabo pegando. Mas esse é o primeiro exemplo aí de problema prático onde é que vocês vão usar o sweepline. Como eu falei, eu já resolvi problemas desses de interseções de intervalos sem conhecer a técnica do sweepline. A gente até resolve, mas acaba achando uma solução ali que é boa para intervalos que estejam só aí no eixo X e que não tenha determinadas propriedades, não tem tensão aqui, então fica muito particular para o problema e é muito ruim quando a gente estuda sempre assim, para cada problema uma solução. Porque é um estudo ruim. Ruim, entre aspas. É bom estar estudando e crescendo aí e aprendendo, mas é pouco efetivo, vamos nem falar ruim, é pouco efetivo em que sentido? Porque a cada novo problema que você encara, você tem que achar uma nova solução que não tem muita relação com as demais. Quando a gente começa a pensar em técnicas gerais, isso é o coração da coisa, pessoal. Isso vale para todos vocês, vale para mim. Você quer ficar mais efetivo como um resolvedor de problemas, você tem que, claro, conhecer muitos problemas, soluções de muitos problemas, mas a partir do momento que você vai estudando, você identificar as técnicas gerais. E as técnicas, os paradigmas de solução de problemas gerais são esses 5 que eu citei agora há pouco. Vou repetir para reforçar. Primeiro, a busca completa. A técnica da busca completa é a mais natural, que você não precisa explicar para ninguém, que é, bem, tendo um universo de possibilidades de solução, você olha uma a uma todas elas. Busca completa, muito conhecida também como força bruta. Às vezes esse termo força bruta dá um demérito, por exemplo, uma técnica inferior às demais, mas às vezes é a única disponível, inclusive. Outra técnica são os algoritmos gulosos, onde você tenta, a cada iteração do algoritmo, tomar a melhor decisão possível.
E, naturalmente, algoritmos gulosos só são corretos para resolver problemas se você pode pensar assim informalmente. Se eu tomar uma decisão em determinado momento, eu posso me arrepender dessa decisão? No sentido que lá para frente eu identificaria que existia para trás uma decisão melhor a ser tomada? Se houver isso, certamente o algoritmo guloso não resolve. Terceira técnica é a divisão e conquista, onde você, em vez de resolver o problema, você divide esse problema em subproblemas e depois de resolver os subproblemas, você combina as soluções dos subproblemas na solução do problema original. O interessante da divisão e conquista é que se a primeira etapa de divisão ainda não deixar o problema pequeno o suficiente, você pode reaplicar a técnica nos subproblemas e assim até ele chegar no tamanho que a resolução é trivial. Então, a divisão e conquista é muito interessante porque você resolve o problema de certa forma trivialmente e se a combinação das soluções dos subproblemas permitir a solução do problema de maneira natural, você tem uma solução muito boa de divisão e conquista. O merge sort, o quick sort são algoritmos de divisão e conquista, a busca binária, a busca ternária. E por fim, temos a programação dinâmica. A programação dinâmica ela está ligada diretamente com a busca completa. E a programação dinâmica nada mais é que uma investigação de busca completa, onde você, na árvore de possibilidades que se abre à medida que você vai tomando as suas decisões, se você voltar para o nó que você já teve nele antes, você não torna a recalcular. Então, a técnica de memorização, a programação dinâmica, já foi conhecida como programação com tabelas. E a tabela no sentido que você tabula mesmo os valores. Olha, para esse par aqui, para essa situação, eu já investiguei antes, não vou fazer esse cálculo novamente. E às vezes você consegue resolver problemas que você não conseguiria só com força bruta, usando a busca completa, justamente porque você não gasta processamento olhando a mesma situação múltiplas vezes. E por fim, isso aí a literatura não coloca, eu estou colocando por minha conta e risco aqui, mas digo para vocês que vale a pena pensar assim, sweep line. Ou se existe uma ordenação que me permite olhar um a um, uma única vez cada, uma vez que a ordenação esteja estabelecida corretamente, então essa daí é a técnica de sweep line, que é muito útil aí. A gente já tem 3 algoritmos que eu mostrei hoje, os 2 passados, e muitos outros que você pode pensar sistematicamente assim. Isso é interessante porque quando você pega um problema que você não sabe resolver ainda, você pode pensar que tipo de técnica eu posso tentar empregar para resolver esse problema. Uma técnica que é universal, que qualquer problema aceita, é a técnica da busca completa, porque ela pode te deixar na mão, é porque ela não resolve para grandes valores de entrada, né? Porque geralmente em busca completa você tem um universo de possibilidades geralmente grande e às vezes não dá, mas às vezes tem uma solução de busca completa ali que é satisfatória. Não deu certo a busca completa e você começa a investigar. Vem cá, se eu for olhando passo a passo tomar uma decisão, eu preciso reconsiderar essa decisão em algum momento? Não? Então certamente o algoritmo guloso resolve. Não, eu preciso ficar tentando ver, dependendo do que eu fiz aqui, isso tem impacto lá mais adiante. Então, eu poupo uma solução de programação dinâmica, que é a busca completa bem comportada, né? Fala, ó, esse problema aqui eu posso separar em 2 partes diferentes que na verdade refletem o problema original, mas divide o tamanho da entrada pela metade. Excelente, cabe uma divisão em conquista, ou você consegue disciplinar o processamento aí dos seus pontos, e por pontos aqui entenda só locais mesmo de processamento, não necessariamente o ponto geométrico, né? E depois de bem estabelecida a ordenação, eu vou olhar um a um e fazer as considerações para cada um uma única vez. Aí eu estou usando a técnica de sweep line. Tá certo? Então isso é bem interessante aí. Quem sistematiza isso tem chance de resolver muitos problemas, mesmo que você desconheça, porque você conhece técnicas universais aí. É como se você estivesse aprendendo a usar ferramentas. Você sabe usar um martelo, um serrote, um alicate. E quando você vai fazer um reparo, você fala, bem, esse aqui é um reparo para martelo, esse aqui é reparo para serrote. Você sabe a ferramenta adequada ali. Às vezes você consegue confeccionar uma solução que você não tinha nem visto antes ainda, mas combinando elementos dessas técnicas. Tá certo? Fazer esse pequeno disclaimer aqui que é importante a gente abordar as coisas dessa maneira. Vamos ver um segundo problema onde é que a gente pode se valer de uma técnica de sweep line. Então o problema agora é o seguinte: eu vou ter N segmentos de reta, só que esses segmentos de retas agora são horizontais ou verticais. Então é semelhante ao problema anterior, porque os segmentos de retas horizontais podem ser vistos como intervalos, só que agora eu tenho também o outro sentido. Agora a gente passa a ter um problema bidimensional. E agora eu quero saber todos os pontos de interseção entre esses segmentos. Então esse é um problema também bem interessante, acontece com uma certa frequência. E a ideia é que um ponto será uma interseção se ele estiver simultaneamente em um intervalo vertical e em um intervalo horizontal. Esses problemas aqui, para simplificar a coisa toda, eles colocam uma restrição que eu vou botar ela aqui também, eu acho que eu redigi ela, exatamente, que os segmentos horizontais não se interceptam e nem os segmentos verticais. Porque quando eu tenho um segmento horizontal se interceptando com o horizontal, o que vai acontecer? A menos que eles se toquem em pontos limítrofes ali extremos, o início de um se toque no fim do outro, se tiver uma superposição, o número de pontos da interseção já passa a ser infinito. Aí a contagem já não faz muito sentido. Você tem
contar talvez o número de intervalos e tudo, então é um problema ligeiramente diferente e que demanda aí um tratamento um pouco mais cuidadoso. Mas se você tiver certeza que os horizontais não se tocam e os verticais não se tocam entre si, então as únicas interseções que acontecem é um vertical com um horizontal. E são essas que eu quero contabilizar, porque quando o segmento horizontal toca um vertical, só há um único ponto de interseção. Aí eu posso falar em contagem de número de pontos de interseção que eu estou falando aqui. E olha a situação, imagine que vocês tenham 2n em vez de n, para ficar mais fácil de falar. Eu tenho n segmentos verticais, n horizontais. E se vocês disporem esses segmentos como fosse uma malha ali, um tabuleiro de dama, de xadrez, a quantidade de pontos de interseção seria quadrático. Aí você fala, então está aqui claramente um problema que talvez não tenha como fazer menos que quadrático, porque o resultado é quadrático. Então a solução natural que quase todo mundo daria seria isso. Pega um segmento horizontal e confronta ele com todos os segmentos verticais. Mas se eu fizer isso, naturalmente o algoritmo passa a ser quadrático. Com o Sweepline a gente faz um pouco melhor. Então o que eu acabei de escrever é quadrático fazer isso por força bruta. Então eu tenho aqui os segmentos verticais, eu tenho 3 verticais e 6 horizontais e tenho um total de 3, 4, 5, 6 pontos de interseção. Então só que a gente vai contar esses pontos de interseção aqui em n log n, usando o Sweepline. E qual vai ser a ideia? Para cada um dos intervalos que eu tenho aí, esses segmentos verticais e horizontais, eu vou gerar 3 tipos de eventos. Eu tinha gerado 2 anteriormente, né, um de abertura e de fechamento do evento, e aqui a gente vai ter 3. O primeiro evento é começar um intervalo horizontal que está na altura y, a coordenada y aí dos seus pontos. Né? O segmento horizontal ele está em uma determinada altura y do eixo cartesiano. Então, isso aqui equivale ao nosso evento de abertura do problema anterior. O segundo evento é que eu tenha um intervalo vertical que começa no y igual a A e termina no y igual a B. Então, os verticais geram apenas esse evento. E os horizontais também geram um fim de intervalo que também tem essa altura aqui. Então, o que abre e fecha que a gente tinha antes continuam sendo os mesmos, é o 1 e o 3, com a diferença que eu registro aonde aconteceu essa abertura, em que altura y. E para cada intervalo vertical, eu gero um único evento dizendo, olha, eu vou começar nesse momento aqui o intervalo A, que começa no A, e termina no B. Os eventos do tipo 1 vão guardar as coordenadas y. Os eventos do tipo 2 eu tenho que saber aqui, quando ele acontecer, quantos são os valores que estão abertos nesse momento que estão dentro desse intervalo. Então, quando eu abrir no tipo 1, eu vou manter um registro como eu tinha mantido antes. Eu vou aqui até usar o set de novo. Olha, tem um evento aberto e ele está cortando aí a coordenada, ele vai passando por meio da coordenada y. Quando eu olho o evento do tipo 2, falo, bem, desses que estão abertos aí, esses y aí, quantos deles estão entre A e B? Para cada um que estiver, é um ponto de interseção. E quando eu tiver um evento do tipo 3, eu tenho que tirar esse y aí do set. Para fazer isso aqui, pessoal, dá para fazer com 7, como eu falei agora. Eu até faria com 7 se eu escrevesse esse código de novo, porque eu acho que facilita o entendimento para vocês, mas só tinha que tomar cuidado de usar um multiset, porque pode acontecer se ter 2 intervalos horizontais com a mesma altura y em algum momento, aí você não tem unicidade e a contagem pode ser um pouco mais complicada se você usar o set, né? Você pode perder informação. Para não acontecer isso, você pode usar uma árvore de Fenwick. Alguns de vocês conhecem, alguns não conhecem, mas essa árvore é muito útil para calcular de forma eficiente a pergunta do RSQ, né? O Range Sum Query. Você quer saber qual é a soma dos elementos que são em um determinado intervalo. Então a gente vai usar essa árvore aqui, mas você pode usar um multiset e usar 2 iteradores, né? Usar o lower bound para saber onde começa, o upper bound para onde termina. A diferença entre esses 2 iteradores vai dar essa mesma contagem aqui, tá certo? Muito bem, cheguei no exemplo, no tipo 3, já tinha comentado, eu tiro a coordenada do intervalo ser fechado. Então vamos olhar aqui. Esse ponto gera um evento do tipo 1, esse gera um do tipo 3 e os verticais geram eventos do tipo 2. Então aqui é a visualização de quais são os tipos de eventos gerados por cada um dos intervalos. Vamos começar com a Sweepline aqui, processando eventos do tipo 1. Então eu falo, ó, tem esse intervalo aqui nessa coordenada y está aberto e esse aqui agora também. Quando eu pego esse evento do tipo 2, o que vai acontecer? Nesse momento, eu processei aqui o do tipo 1, esse aqui também está aberto, mas esse intervalo que fecha aqui e abre aqui, ele intercepta apenas essa altura. Então, tenho mais uma interseção. Venho para cá, evento do tipo 1, por enquanto minha resposta é 1, que foi esse ponto. Eu não tenho no intervalo vertical, eu tenho agora 4 alturas y em aberto. Tenho mais um intervalo vertical, que fecha aqui e abre aqui, então ele consegue interceptar essas 3 alturas que estão abertas. Acrescenta em 3 unidades a minha resposta,
e depois processo evento do tipo 3, excluindo essa altura da contagem. Aqui mais 2 eventos do tipo 1, inserindo essas alturas, e um evento do tipo 3, excluindo essa altura. Aqui um novo evento do tipo 2, dentre essas 4 que estavam abertas até o momento, eu tenho mais 2 interseções, depois esse 3 exclui esse 3 exclui, e esses outros 3 excluem os demais, total de 6 interseções. Então tá aqui a árvore de Fenwick, para quem quiser ter uma implementação aí. Essa árvore aqui eu não vou detalhar agora como ela funciona, mas eu tenho aí um material no nosso repositório. Se eu não me engano, tem até um vídeo no canal, se não tiver depois eu até coloco, mas tem um material detalhando o funcionamento dessa árvore de Fenwick aí. O importante é que ela responde isso aqui, ó, o RSQ, a soma do intervalo de forma eficaz. Na interface pública dela tem justamente isso, né? O método que você inicializa, o que você responde esse intervalo, e para cada valor você incrementa aí o número de ocorrências dele, tá certo? Eu tenho uma estrutura que representa um ponto e o intervalo é um par de pontos. E aqui eu consigo achar o índice de um elemento no meu vetor aqui. Nesse meu vetor ordenado eu sei exatamente qual é o índice dele, porque eu fiz aqui com compressão de coordenada, que é uma necessidade no caso da árvore de Fenwick, porque como a árvore de Fenwick usa esse vetor aqui para pensar os valores, então para que você consiga usar essa árvore não pode ter coisa muito acima de 10 a quinta, 10 a sexta. E se os números, seus intervalos chegar a 10 a nona ou mais, você tem que fazer a técnica da compressão de intervalos. Muito bem, cada evento vai ter um tipo, a coordenada x onde ele acontece e o índice interno dele em relação ao problema original para que eu possa resgatar esses valores se for necessário. E a ordenação é por coordenada x, se a coordenada x for diferente eu uso ela para ordenar. Se as coordenadas x forem idênticas, eu separo pelo tipo. Se os tipos forem distintos, aí eu processo por tipos distintos. Empatando todos esses dois critérios, eu uso esse índice aí para processar. Aqui agora a continuidade, eu tenho um vetor de eventos, e aqui é o conjunto para a compressão das coordenadas, que eu estou fazendo aqui agora. Passo em cada um dos eventos e vou inserir nos meus y ativos, aqui o i é o iésimo elemento lá, o i vai ter um ponto A de abertura, um ponto B de abertura, então no meu conjunto de compressão eu boto todas as coordenadas y. E aqui agora eu pego o menor entre o x e o máximo entre os x dos pontos de abertura e fechamento. Isso para poder diferenciar quando o intervalo é vertical e quando o intervalo é horizontal. Porque em intervalos verticais, o x mínimo e o x máximo são iguais, né? O x que abre e o que fecha é o mesmo. Aí eu coloco um evento do tipo 2, no altura x mínimo, que é igual ao x máximo, nesse caso aqui, e o número do evento é o i, é o iésimo elemento em relação à entrada. No caso do horizontal, geram dois eventos, o evento do tipo 3, o evento do tipo 1. Um acontece no menor x, o 3 acontece no maior x, na altura y. Ordeno os eventos, e aqui vai começar o mapa de compressão. Eu pego aquele set, e o set vai ignorar, e aqui é importante que ignore as duplicatas, e esse vetor de compressão vai me dizer o seguinte: imagine que você tem valores randômicos muito grandes, mas você tem lá 1 milhão, 2 milhões e 500 e 6 milhões. Nesse mapa de compressão, eu vou considerar que 1 milhão é o 0, que 2 milhões e meio é 1 e os 6 milhões é 3. Isso que é o mapa de compressão. Eu pego os valores distintos, eu sei que são todos os valores que aparecem, e eu trocaria esses valores por valores muito menores, mas que mantivesse aí a relação deles de ordenação. Isso que é o importante dos mapas de compressão. Com o mapa de compressão, eu posso fazer agora um mapa de bits, e vocês vão entender a contagem total de pontos é essa. Para cada um dos eventos, eu avalio aqui o evento está naquele índice e vou ver o tipo dele. Se ele for um evento do tipo 1, eu calculo o y, que é essa função index faz justamente isso. Através do mapa de compressão, ele me diz qual é o valor que eu vou substituir o y real dentro desse mapa de compressão. E nesse índice y, eu adiciono uma unidade na minha árvore de Fenwick, dizendo, olha, esse y aconteceu mais uma vez. Então ele adiciona e incrementa no meu registro de contagem. Você pode pensar nessa árvore de Fenwick como histograma, né? Você vai contar quantas são as ocorrências de cada um dos valores. Para o tipo 1. Para o tipo 2, o que eu faço? Pego aí as coordenadas y mínima e máxima, que é onde aqui começa e termina o intervalo vertical, e pergunto qual é a soma dos valores com os y que estão nesse intervalo, de mínimo a máximo aqui. Aí essa quantidade aqui vai ser acrescida do total. Para cada um que aparecer nesse intervalo aí vai acontecer um acréscimo de uma unidade no total. E para evento do tipo 3, eu torno a identificar qual é o índice via mapa de compressão do y e desconto uma unidade lá. Então faço a remoção, tá certo? No final, retorno aí
a contagem de pontos de interseção. Como eu falei, a implementação um pouco mais sofisticada para vocês que estão começando agora, porque a gente usa duas técnicas aí que a gente não estudou até então, que é o mapa de compressão e também a árvore de Fenwick. Eu vou, se vocês quiserem, acharem que vale a pena, eu posso reescrever esse código aqui usando o multiset, que com o multiset eu vou precisar usar só iteradores, o multiset dispensa a compressão de coordenadas e também dispensa a árvore de Fenwick se você usar iteradores usando o lower bound e o upper bound. Então é uma maneira diferente de fazer. Aqui eu acabei colocando a árvore de Fenwick aí no material original, deixei aqui momentaneamente, porque no fim das contas, mesmo que a gente não esteja estudando ela, é interessante que vocês conheçam as possibilidades, né? Olha, mesmo se você não decorou nada, fala, ó, existe uma árvore aí que para eu manter um registro de ocorrências de valores num determinado intervalo e contar rapidamente quantos são, qual é a soma dos elementos naquele intervalo, eu posso dar uma árvore de Fenwick. Existe inclusive uma outra estrutura que tem também essa propriedade, a árvore de segmentos, que também resolve até esse e outros problemas até mais sofisticados ainda. A gente tem no curso de TEP, vai ser daqui agora mais dois, exatamente, o próximo é strings e de novo volta para estruturas de dados e paradigmas de solução de problema. A gente discute justamente essas estruturas especializadas aí. O material está todo no nosso repositório se você tiver curiosidade de olhar já por agora. E se no momento ainda não tem tempo para estudar isso, como eu falei, usando o multiset do C++ é possível resolver esse problema da contagem de pontos de interseção. E esse é o segundo problema dos dois que a gente vai apresentar hoje. Eu tenho mais dois problemas para a semana que vem que também usam a técnica de sweep line. Mas a ideia central que você deve guardar de todas essas ideias que eu mostrei para vocês hoje é que existe uma maneira de resolver problemas que envolvem pontos, segmentos e tudo, se eu transformar. Não precisa nem ser exatamente ponto e segmento, mas se você tem algum tipo de objeto aí, com a coleção deles, e você consegue associar um ou mais eventos para cada objeto, ordena esses eventos numa ordem pré-estabelecida, e a partir dessa ordem você olha para cada um uma única vez, você tem o coração da técnica de sweep line aí, aquela linha fictícia que eu passei tracejada, você não precisa, como eu já falei, ter um elemento do tipo linha, de usar ele de alguma maneira dentro do código. Ela vem subentendida nessa ordenação e às vezes a ordenação é a lexicográfica, é a mais fácil de todas, tranquilo, mas às vezes você precisa de uma ordenação um pouco mais sofisticada, como é o caso do algoritmo de Graham, que você precisava ordenar eles por ângulo. Mas uma vez estabelecida como essa ordenação vai acontecer, e eu vou mostrar para vocês, existem problemas mais sofisticados que a gente tem duas sweep lines correndo. Você tem uma que vem da esquerda para a direita, e quando você está da esquerda para a direita, vem uma sweep line descendo de cima para baixo, ou subindo de baixo para cima. Nesses casos, aí o algoritmo passa a ser n ao quadrado log n, mas quando você precisa usar esse tipo de técnica, as alternativas de força bruta vão ser cúbicas, elevadas à quarta potência e por aí vai. Então são realmente ideias muito interessantes que, na verdade, você disciplina a sua entrada. Olha, eu vou processar essa entrada, mas eu vou processar essa entrada para que eu possa fazer. Veja que é uma combinação do guloso com a busca completa, porque o guloso, uma vez ordenado, talvez você consiga identificar ali facilmente qual é a melhor escolha, ou pelo menos descartar as piores escolhas mais facilmente. E na busca completa você quer olhar um a um. Então, um pouco de guloso que se beneficia de uma ordenação pré-estabelecida, mas também a busca completa, porque eu vou precisar olhar todos sem parar o algoritmo já mais cedo de antemão, a menos que seja um caso muito específico, né? Você quer saber se existe interseção entre esses intervalos aqui. Assim que você achar essa primeira, você poderia abortar precocemente, né? Mas para contar o total aqui, realmente você não pode terminar o algoritmo antes de olhar todos os eventos. Então é um sombreamento, a gente separa essas técnicas aí para ajudar a gente a disciplinar mentalmente o nosso entendimento, mas, como eu falei, a busca completa e a programação dinâmica estão muito ligadas entre si, né? Você pode combinar, de repente, uma divisão com que você divide o problema e a partir de um determinado ponto você troca a técnica para, bem, para esse tamanho aqui já vale uma busca completa. E eu já vi problemas bem sofisticados de maratona que era isso, né? Você começa fazendo uma depende, a partir de determinado tamanho você faz uma busca completa ali, em vez de terminar, porque a árvore ficaria muito grande para manter todos os estados em memória, então você mantém os estados até certo ponto e ali para frente você faz um processamento por outra técnica. O que acontece com a função de ordenação do C++? Quando a gente chama o sort do C++, esse sort aí não é nenhum dos sorts que a gente estuda nos cursos de estrutura de dados da universidade. Não é o quicksort, não é o merge sort. Embora ele seja n log n, ele é chamado intrusort. E esse algoritmo ele é uma combinação de três ordenações. A depender do tamanho da sua entrada, ele usa um algoritmo diferente. Então, quando você combina isso seccionando a técnica a ser usada a partir do tamanho da entrada, você consegue um runtime melhor do que usar um único algoritmo. Isso acontece com os algoritmos de multiplicação também. Quando você está usando Python, por exemplo, e você tem a aritmética estendida já implementada, onde você pode ter números arbitrariamente grandes,
Até certo ponto se usa a multiplicação que a gente aprende na escola. A partir de determinado ponto você usa a transformada de Fourier para ter esse ganho. Então é bem interessante você combinar aí diferentes algoritmos para você ter o melhor runtime possível. Você vai estabelecendo os pontos onde vale a pena fazer essa troca de estratégia e a partir daí você consegue esse ganho de performance. Então, como eu falei, é bom conhecer as técnicas em separado para a gente dominar aí as ideias delas, mas depois nada nos impede de combiná-las adequadamente aí, produzindo soluções bastante eficientes. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre essa primeira introdução aqui às técnicas de sweep line? Se vocês conhecerem essas técnicas, dominarem essas técnicas de sweep line, a capacidade de resolver problemas geométricos de vocês vai subir substancialmente, porque até então a gente estava ainda muito dependente de um ente geométrico, de suas propriedades, de fórmulas do segundo grau, de algum notebook aí de relações geométricas que a gente foi construindo ao longo desses últimos encontros. E agora, como eu falei para vocês, depois do estudo do envoltório convexo e dessa ideia do sweep line, a gente finalmente tem uma técnica mais geral geométrica aqui para aplicar. E como eu falei, os problemas mais interessantes aí vão usar uma coisa dessa natureza em algum momento. Então realmente vai ser bem interessante quando vocês estiverem participando dos eventos, trabalhando no Codeforces Netcoder, de ter essa técnica em mãos. Então vale muito a pena estudar aí esse trechinho final do nosso curso aí e tentar compreender a essência do sweep line. Imagino que a maioria de vocês não conhecia, né? Alguns estudantes aí podem ter conhecido a técnica, mas é uma técnica que quando eu conheci me ajudou muito e me deu esse ganho, né? Como eu falei para vocês, problemas que eu não sabia abordar antes, eu passei a resolvê-los por meio do uso dessa técnica. Muito bem, deixa eu olhar aqui no Teams, nenhuma participação do chat nem por voz. A última mensagem aqui é a minha. Vou reforçar aí que está no nosso chat o link para o contest de hoje, o Etcoder. Se registrem, por favor. Vamos participar do contest agora, vai começar em 5 minutos, pouco menos. Depois do contest a gente volta para o Upsolving. Eu consegui fazer as duas que eu fiquei devendo para vocês no sábado passado, depois eu explico exatamente o que eu fiz, mas é aquela tristeza, foi o contest para errar mesmo, né? A solução da F que eu tentei... Da F não, da E, né? É da E, exatamente. A E que eu fiquei batendo cabeça o contest inteiro. Foi 10 ou 12 WA depois eu descubro que estava lendo a entrada errada. Aí não ia bater técnica nenhuma, né? Tinha implementado certo mais de uma vez já. Estava ali frustrado de não conseguir fazer aquilo passar de forma alguma. E como falei para vocês, eu tenho o azar de errar, entre aspas, certo, né? Porque se falhasse em todos os casos de teste, eu já falava, não, realmente eu estou fazendo uma coisa muito errada. Mas eu leio a entrada errada e passa 50%, 60% dos casos de teste. Não tem nem sentido isso, mas é o tipo de sorte que eu dou. Aí eu demorei bastante para perceber que eu estava lendo a entrada errada. Então, quando eu consertei a entrada, naturalmente, o que eu estava tentando fazer já estava certo há algum tempo. Passou o AC, eu botei para vocês o código aí. E a F eu vi até, o Enzo comentou para mim, depois eu até pode falar comigo depois sobre isso, Enzo. A solução da F que o pessoal, como você fez, né, componentes fortemente conectados e a própria estratégia que está no editorial, eu acabei fazendo uma muito mais simples. Eu fiquei até assustado que passou, né, que foi simplesmente uma DFS. Com a DFS simples, sem muito segredo, obtive exatamente o mesmo resultado. Né? O código ficou bem curtinho e mais simples do que o editorial apontou nos dois. Né? Foram dois editoriais para a mesma questão e os dois bem mais sofisticados. Né? Se vocês quiserem, eu mostro isso mais tarde aí na sessão de Upsolving. Tá certo? Vou lá pegar meu café, faltam 3 minutos para o contest agora. Muito obrigado a vocês todos que me acompanham aí logo desde cedo. Um bom contest a vocês, a gente torna a conversar daqui a pouco. Pera aí, temos a participação do Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz, pode falar. Professor, acho que para desespero geral da nação, né? Semana que vem a UNB vai entrar, voltar presencial. Como é que vai funcionar o TEP? Não, vamos olhar as coisas pelo lado positivo, né, Gustavo? Eu fico numa situação difícil, né? Porque a gente tem que. É sempre dentro da situação que aparece, tentar fazer a melhor coisa possível, né? Então, a partir do momento que eu vi essa volta presencial, para mim, e TEP em particular, a gente tem uma dificuldade extra, né? Na verdade, são duas, né? Mas a principal eu já vou explicar qual é. Você é estudante do Gama ou do Campus Darcy Ribeiro? Do Gama. Ah, tá. Porque a minha preocupação, a primeira que eu sempre tive é que eu não quero perder nossos colegas do campus Darcy Ribeiro, né? E o deslocamento para o Gama, para quem mora no fim da Asa Norte, é uma distância considerável, né? E tem colegas também que moram nas cidades satélites ali, mas é igualmente distante, né? O que a gente vai fazer? A gente deve voltar para o meio da semana, porque a segunda dificuldade, Luiz, é o tamanho da turma. Não dá para a gente enfiar 130 pessoas na turma, né? Nessa altura do campeonato é imprudente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o meio da semana, a gente vai ter uma turma que vai caber menos estudantes, 40 ou 60. Mas o ponto é que os contests que a gente está fazendo, como a gente vai fazer agora, a gente vai fazer eles. Eu vou abrir essa possibilidade de vocês fazer remoto. Quem quiser fazer o contest remoto, seja do Gama, seja do Darcy, na quarta-feira, as aulas vão ser quarta e sexta.
faço o contest remotamente, sem problema nenhum, e na sexta a gente faz a nossa aula teórica presencial, tá certo? Eu imagino que, mesmo com esse retorno, a gente deve ter alguma flexibilização na questão da presença, viu, Luiz? Não tenho certeza, mas imagino que a coisa deve ser um pouco mais flexível. Mas já de minha parte, em TEP em particular, para que o pessoal que se desloque aí. Porque às vezes não dá nem tempo, né? Mesmo que a pessoa tenha o carro e tudo, tem uma aula lá no campus da CIB, terminar às 4 horas, não vai chegar no Gama antes das 5, né? Uhum. Aí na sexta-feira, que não tem choques com disciplinas obrigatórias, só mais pro fim do curso aí que tem engenharia, eu acho que é PI 2, se eu não me engano, cai na sexta-feira à tarde. Mas é pouco o choque. Então a gente faz essa aula de sexta-feira à tarde conjuntamente e fazemos essa parte aí na quarta-feira remoto. Se manter esse planejamento inicial de quarta e sexta vai ser de 16 às 18, a gente faz assim, deixa a quarta-feira com a participação opcional do contest, que vai ser remoto, eu vou estar na FGA, né? Quem quiser fazer comigo no laboratório, já estiver por lá, por exemplo, excelente. E quem não puder, estiver em outro campo, ou optar por fazer mesmo, faz o contest remotamente e a gente tem um encontro presencial na sexta, tá certo? Beleza, A entendi. flecha de oferta fecha essa semana agora, a próxima. Aí eu vou dar certeza absoluta, mas a prévia é essa, que TEP fique quarta-feira e sexta-feira, das 16 às 18. Tá ok, pessoal, obrigado. Nada, obrigado pela pergunta. É isso, pessoal. Um bom contexto a todos vocês. Falta 7 segundos. A gente se fala daqui a pouco. Obrigado.